Ver se apareceu aí. Vai aparecer. Beleza. Então a gente tinha começado a falar de América anglo-saxônica, né? Que é a parte um lá da América anglo-saxônica, tem 1 e 2. Então essa primeira aí a gente está falando dela ainda. E aí eu tinha falado com vocês na aula passada das 13 colônias, a questão do norte, né? Ser abolicionista, então ser anti-escravidão, e o sul querer a manutenção ali, né, de um país ligado ao modelo agroexportador, com utilização de trabalho escravo, né, o que não agradava o governo, né, que queria a unificação do território, criação de um mercado consumidor e fazer a expansão territorial. Né. Então, nós falamos um pouquinho disso na aula passada, e é isso que leva a essa guerra de secessão, conhecida também como a Guerra Civil dos Estados Unidos, com um monte de gente morta, né? Um monte de americanos mortos, leva os estados do Sul a se rebelarem contra os estados do Norte, onde estava a capital do país, né, naquele período, e ainda né, não por acaso, mas naquele período, tá? Então o Sul cria ali a Liga dos Confederados, né, e se rebela contra o Norte. E aí há o processo de conflito entre eles que só chega ao fim em 1965, com a vitória, é claro, da República do Norte, né? E a anexação dos estados do Sul novamente ao território, e o fim da escravidão, a criação de um mercado consumidor, como eles queriam, e a expansão da indústria. Né? E o que leva os Estados Unidos, já em 1910, a expandir e ser a maior potência industrial é justamente a sua marcha para o oeste, né? O Destino Manifesto. Então, o fato de realizar o Destino Manifesto ali acabou contribuindo para que os Estados Unidos conseguisse ser, já em 1910, a maior potência industrial do planeta, né? Com empresas modernas surgindo, a gente vai falar um pouquinho delas agora, para a gente poder retomar, né? Então, pós-guerra de secessão, pós-guerra civil, Estados Unidos passa por um processo de integração nacional. Essa integração nacional tem ali objetivo, criação, malha ferroviária, interligando os estados, né? Agora você tem 48 estados continentais, né? Ou contínuos, como é definido. 2 descontínuos, né? Alasca e Havaí, mais 48 que são contínuos. Então você tem que interligar todos eles. Então as redes de transporte são a prioridade do Estado, né, dos Estados Unidos aí, para poder levar o desenvolvimento a todas as regiões do país. Né? Geração de empregos, tá? Então você tem ali criação de ferrovias, geração de empregos, que é um outro desafio, gerar empregos, né, para essa população, e aí e ocupar também, né, essas regiões que foram expandidas com o Destino Manifesto, e você gera emprego construindo. Então, o modelo adotado pelos Estados Unidos é um modelo keynesianista, que é aquele das grandes obras, e essas grandes obras elas vão ter ali atendidas a sua necessidade da mão de obra com esses trabalhadores, com essa geração de emprego. Né? Infraestrutura urbana sendo criada, sendo gerada, então, essa infraestrutura urbana, desde saneamento básico, habitação, né, transporte público, segurança pública, então isso vai sendo garantido primeiro nos grandes centros, que já faziam parte das 13 colônias, e depois os novos centros também. Uma infraestrutura urbana para poder atender a demanda da população que vai ocupando aquela área. Né? E a criação do mercado consumidor, que era um desejo antigo dos Estados Unidos, porque era a única forma, na visão deles, de competir com a grande metrópole inglesa, era a criação de mercado consumidor. A Inglaterra ela tem um mercado consumidor forte na Europa, mas ela pressiona os países que ela tinha aliança comercial a criarem mercado consumidor, porque era uma forma dela vender os seus produtos ali dentro. Então, por isso que ela pressiona, por exemplo, o Brasil a pôr fim à escravidão.
né? E é por isso que ela pressiona também os países aqui da América Latina, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, a criarem uma guerra contra um país aqui da América do Sul, né, que era o Paraguai, que era um país que não dependia da Inglaterra, que tinha um mercado consumidor que não dependia da Inglaterra e que estava se modernizando a passos largos, muito mais largos que o Brasil, que a Argentina e que o Uruguai, né, que é o Paraguai. Tá? Que vivia uma ditadura, mas uma ditadura que estava modernizando o país. Né? Você havia uma ditadura, né? Mas o Brasil, depois do reinado, viveu também períodos de ditadura, se você for parar para pensar, né? Golpes militares e ditaduras. O Vargas fica 15 anos no poder. Depois nós tivemos, na sequência, 64 até 85, 21 anos de ditadores no poder também, né? Militares. Então, o Brasil, eu contei isso para outra sala, para o primeiro ano passado, o Brasil é um país dos golpes. Quando a gente vai falar de autoritarismo e ditadura, a gente teve bastante, então a gente conhece bastante disso aqui, né? Fim do século XIX, início do século XX, Estados Unidos já se configurava entre as maiores economias mundiais e, a partir de 1910, como a maior potência industrial do planeta. O que é que quebra os Estados Unidos? O que quebra os Estados Unidos é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores que vai vir na sequência de 1910, depois desses grandes marcos que esse recente, jovem país, né, ele vai apresentando ali para o mundo todo. E já apresenta uma possível, configuração como maior potência econômica do planeta também. Modelo de grande empresa, os Estados Unidos que vai criar, vai surgir lá o modelo de grande empresa. O Ford tem muito dessa grande empresa, né? Pega uma ideia de um cara, implanta na sua indústria e dá muito certo na produção. Isso que emplaca ali nesse momento, né, os Estados Unidos, que é o setor automobilístico, né? Desenvolve vários setores, mas o automobilístico é o mais marcante para os Estados Unidos nesse momento, com as indústrias Ford. Então, o Henry Ford, ele é o cara, né? É o cara desse modelo de grande empresa, que tem ali uma grande fábrica, uma imensa fábrica, que coloca uma linha de montagem, que emprega um monte de gente para produzir um produto, né? Naquilo que ficou marcado como a linha de montagem da esteira rolante. Então, cada um tem uma função ali naquela esteira para produzir determinado produto, né? No caso, o carro, é claro, que é o setor mais desenvolvido desse momento, né? O que ganha ali o maior destaque para a gente poder estar discutindo hoje. Então, o Henry Ford, ele é o cara desse período. Mas se você for analisar, esse modelo de produção não é do Henry Ford, né? Ele é um modelo adaptado do Taylor. Por isso que nós temos, nesse período aí, início do século XX, vários modelos para analisar, modelos de produção capitalista mesmo. Taylorismo, né? Que são ideias, mas que não são executadas. Então, o Taylor já tinha uma ideia de produção em larga escala, linha de montagem, ele já tinha essa ideia de organização fabril. O Ford, tendo a indústria, ele pega aquelas ideias e coloca em prática e acrescenta a esteira rolante, que é o grande marco do período da produção em larga escala. Porque aí o trabalhador não precisa se deslocar, então não perde tempo. O trabalhador chega focado em produzir determinado produto e fica só naquilo. Então, por isso que o Henry Ford é o grande inovador desse momento, né? Grande número de operários, grande quantidade de matéria-prima, clientes e dinheiro, surgimento de empresas de telefonia, telégrafo, petroquímicas e automobilística. Nesse momento, todos esses fatores justificam, né, o grande crescimento americano. Depois da crise, vocês vão ver que uma fábrica que tem grande número de operários já começa a ter prejuízo. Uma fábrica que tem uma grande quantidade ou desperdício, uma grande quantidade de matéria-prima, já começa a ter prejuízo também, né? Então, esses modelos eles vão sendo adaptados. Pós Segunda Guerra Mundial, nós temos uma grande potência, o Japão, que busca a sua reestruturação e alinhado com os Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial, eles ficam aliados, né? Porque os Estados Unidos até vai ocupar o Japão de 45 até 1950, então por 5 anos, depois de ter destruído o Japão, eles ocupam também para que não ressurja dentro do Japão um sentimento de vingança. E aí os Estados Unidos incentivam os cientistas japoneses, cientistas industriais japoneses, a irem aos Estados Unidos para conhecer o modelo americano de produção industrial.
O Japão chegando lá fala, opa, esse modelo não serve para mim. Por quê? Tem uma grande quantidade de operário. A gente não tem essa mão de obra hoje dentro do Japão. Boa parte dos homens morreram, né? O Japão estava passando por um processo de reconstrução, tá? Não tinha mão de obra para tudo aquilo. Então não daria certo aí. Grande quantidade de matéria-prima. O Japão não tem matéria-prima, então também não ia dar certo. Esteira rolante não dava certo. Então o Japão teve que criar o modelo dele. E é o modelo que nós seguimos até hoje, que é o modelo toyotista, né? Criado na década de 50 e depois da crise econômica nos países desenvolvidos da década de 70, com o choque do petróleo, esse modelo toyotista também ele foi sendo difundido no mundo todo, né? Que é o tal do just in time, a produção na hora certa. Então se produz conforme a demanda de mercado para abastecimento dessas potências, desses países, né? Para vender para o mercado estrangeiro também. Por isso que a indústria Toyota ganha o nome, né, naquele período e fica sendo a indústria até hoje marcada, tá? Por esse modelo. Mas modelos econômicos, quem tiver dúvida, depois a gente fala mais um pouquinho sobre eles, é bem interessante. Destino Manifesto ou Marcha para o Oeste, vocês conhecem, já ouviram falar disso, né? Tem esse nome, Destino Manifesto, porque é algo que faz alusão a algo espiritual, né? Como se Deus tivesse dado ali para o estadunidense naquele momento a missão de ocupar o Oeste, né, para o crescimento econômico, a abundância da América. Então tem toda uma coisa religiosa intrínseca aí nessa ideia do destino manifesto. E é isso que eles vão fazer, eles vão caminhar para o Oeste, vão ocupar aquele território, né? E aí fica tão bonito quando a gente fala isso, né, simplificando, mas quando a gente aprofunda, não é tão bonito assim, porque nesse destino manifesto, esses colonos, eles foram praticando ali atos de genocídio, né, até chegar lá no Pacífico, tá? Genocídio contra quem? Contra os nativos que viviam ali naquele território, né? Guerras também foram praticadas contra outros povos, povos espanhóis que ocupavam o território que eram deles e tiveram que desocupar, contra povos mexicanos. Mexicanos perderam boa parte do território para os Estados Unidos através de guerras, conflitos armados. Os Estados Unidos não reconhecia aquele território, queria invadir, sabia que tinha recurso, invadia, né? Já tinha armas, tinha o setor bélico desenvolvido, né? Devido à guerra a guerra civil. Então o destino manifesto ele vai ocorrendo dessa forma, né? Então povos vão sendo dizimados e outros territórios vão sendo ali apropriados, vamos por assim, né? Tomados, tá? E esse processo de ocupação faz com que os Estados Unidos ele acabe aceitando, né, permitindo a entrada de imigrantes dentro do seu território. Quem são esses imigrantes? Irlandeses, italianos, né? Povos muçulmanos entram nesse período, japoneses, chineses, tá? Se você pegar lá nos Estados Unidos tem vários bairros de asiáticos fortes, né? Aparecem em filmes, tá? Tem bairros de italianos, né? Tem bairros de porto-riquenhos. Porto Rico é uma extensão territorial dos Estados Unidos. Ele só não pode anexar Porto Rico porque a Constituição não permite mais. Mas senão ele faria isso, né? Vocês acompanham aí. Porto Rico é uma espécie de bairro americano, né? Então, os Estados Unidos, ele tem uma grande miscigenação étnica ali dentro do país dele, né? Uma grande composição. Ele é pluriétnico. O que não faz sentido, por exemplo, ter ali governos que são xenófobos, né? Que praticam a xenofobia, que é um outro assunto que a gente vai comentar mais para frente, principalmente quando a gente for falar da parte 2, que discute essa questão mais política e social, né? A xenofobia não faz jus aos Estados Unidos contemporâneos, porque ele é formado por imigrantes. O atual presidente americano, que tanto discursa sobre outros povos dentro dos Estados Unidos, ele é descendente de imigrantes, né? Então ele também ali tem sangue de imigrantes, não é um nativo do território americano, tá? Indústrias e setor financeiro, já em 1910, maior potência industrial, né, do planeta. Aí entra outro ponto que eu queria falar com vocês, que é a crise de 29, que vocês também já conhecem. A grande
depressão, né? A Grande Depressão, movida ali, ou ocasionada pela quebra da Bolsa de Valores, fuga de capital, isso acaba quebrando a economia americana, desvalorização do dólar, e assim vai, né? O dólar ainda não era padrão mundial, então não era moeda circulante, né? Mas era uma moeda muito forte, tá? E aí os Estados Unidos ele passa por um período de crise econômica e social, a população sem dinheiro para comprar alimentos, era como se fosse, não dá para pôr uma Venezuela, né? Mas vamos pôr uma Argentina contemporânea, né, das pessoas saqueando mercados, é mais ou menos nos Estados Unidos de 29. População na miséria, com fome, né? Na pobreza, tá? É claro que a elite ela continua acumulando, né? Porque a elite acumula em qualquer tempo de crise. Vocês estão vendo aqui no Brasil, por exemplo, aquele 1% mais rico acumulou em torno de 47 milhões de reais durante esse período da pandemia, que já dura 5 meses. Quer dizer, a elite sempre acumula. A camada mais pobre, a classe média, a camada mais pobre são os que não acumulam nada, que só sentem, né, financeiramente, tá? Então, os pobres dos Estados Unidos, eles vão sentir muito essa crise de 29. Então, era necessário por parte do governo criar ali, né, uma forma de reestruturar a economia americana, né? E aí é que vai surgir os planos de Estados Unidos mais desenvolvimentista, ou seja, o Estado intervindo mais na economia. A crise de 29 ela serve para quebrar o modelo liberal. O liberalismo clássico ele deixa de existir em 29, porque os Estados Unidos quebra, mas a Europa também sente. Vocês vão ver que a Europa vai sentir também. E a Europa sente com o liberalismo, e a Europa sente porque ela está saindo de uma guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então ela está se reestruturando, aí um grande país, uma grande potência quebra, e aí acaba abalando toda a estrutura comercial do planeta, econômica. Né? Os Estados Unidos, para ele poder controlar essa crise, ele cria ali o New Deal, né? Que o New Deal ele já vem com as práticas de um economista escocês que não foi aderida na Europa, mas vai ser aderida pelos Estados Unidos, por acaso, e vai ser colocado em prática no mundo todo. Então, é um trabalho entre o capital privado e o capital estatal. Esse capital privado e estatal recebe um nome, esse modelo, né? É o Fordismo keynesianista, tá? O Fordismo, modelo industrial, é claro, a indústria que vai salvar a economia, mas com o Estado intervindo nela também, com as grandes obras gerando os grandes empregos, fazendo com que o trabalhador ali receba mais, né? Tudo isso. Porque o Ford não foi só um grande pensador, um grande empresário industrial, né? O Ford também ele teve a sensibilidade de entender que o trabalhador é ele que move a economia. Então, se você paga pouco para o trabalhador, ele vai comprar pouco, entendeu? Então, na visão do Ford, você tinha que fazer o quê? Você tinha que pagar mais para esse trabalhador. Então, você tinha que aumentar a remuneração dele. Você tinha que dar descanso para esse trabalhador. Então, final de semana tinha que ser de descanso. O cara não podia trabalhar de segunda a segunda. É o Ford que cria o descanso. E ele cria o descanso remunerado, que é algo assim inovador. O cara está descansando, mas ele está recebendo por aquele dia que ele não está trabalhando. O que deixava mais entusiasmado ainda aquele trabalhador, né, a gostar mais do emprego dele, de estar mais próximo daquela indústria, de gostar mais do patrão. Né? Então, essa era a ideia. O outro ponto do Ford também, direcionar ali o consumo. Então, a propaganda surge também com Ford. Né? De contrapartida, o Estado fazia o quê? O Estado criava as grandes obras. Então, com grandes obras, conseguia empregar muita gente. Então, o desemprego da crise de 29 vai ser sanado com o Estado intervindo na economia. Tem várias estradas nos Estados Unidos, por exemplo, rodovias, que não precisavam ser construídas, mas o Estado construiu para gerar emprego. Gerando emprego, aquele cidadão tinha dinheiro e consumia, né, com as propagandas lá direcionadas. Então o Ford ele foi um grande empresário, um grande pensador daquele momento também e contribuiu bastante para que os Estados Unidos saíssem da crise. E o Keynes, o John Maynard Keynes, esse economista, ele entende que só o Estado é que pode promover a igualdade social.
Ele é comunista? Não. Muita gente fala, o Keynes era comunista, essa visão keynesiana comunista. Não, não tem nada a ver com comunismo. Capitalista, né? Ele só pensa de uma forma diferente de liberalismo. E se você for levar ao grande pé da letra, o liberalismo clássico, ele também entende que a desigualdade social, ela faz parte, né? Você combater a desigualdade social, ela faz parte das ideias liberais. Por isso que o Keynes, ele entra nessa jogada. Então, a intervenção maior do Estado na economia, investimento em grandes obras, né, as ideias do Keynes, e geração de emprego. Por isso que esse período de 29, ou melhor, de 30 até 1970, é ali o período do modelo capitalista fordista keynesiano, né? Empresa privada e Estado, os dois trabalhando juntos para promover a economia dos países. A gente pode até entender que isso aí seria melhor, né? O melhor momento, tá? Mas na década de 70, essas grandes obras acabam endividando os países. Você faz grandes obras, você cria empresas estatais, você contrata funcionários, né? Faz concurso público, isso aí tudo foi onerando ali a folha desses estados, né? O rendimento deles, o que fez com que os estados buscassem um novo modelo com a crise do petróleo, né? Com o primeiro choque do petróleo. Então, a partir de 70, você tem a ruptura desse modelo fordista keynesiano, e aí de 70 em diante surge o neoliberalismo, que é esse modelo que a gente vive até hoje, e a gente ainda vai entrar nele, porque os Estados Unidos é que também implantam o neoliberalismo para a gente, né? Final da Segunda Guerra Mundial, então o New Deal ele pega de 33 a 45, que é a reestruturação econômica dos Estados Unidos, e dá muito certo, até porque a Europa entra em guerra e ela para de produzir, né, em vários setores, porque está em guerra, até alimentos param de ser produzidos, né? Os Estados Unidos é que abastece a Europa, os aliados, né, e outros países aqui da América Latina também. É o período que o Brasil, por exemplo, desenvolve a indústria, modelo de substituição de importação. Então, aquilo que é comprado da Europa, o Brasil passa a produzir aqui dentro. E os Estados Unidos abastecem esses países europeus, de certa forma endividando eles também. Quando a gente vai analisar Estados Unidos, vocês vão ver que ele não está inserido no contexto da guerra. Então, espaço físico norte-americano não foi destruído. Né? Não teve nada. Não caiu uma bomba aqui dentro para destruir o espaço físico americano. A não ser aquela base militar naval. A Pearl Harbor não teve destruição dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Né? Teve perdas de vidas dos combatentes que foram a campo lá na Alemanha nazista, mas não teve no espaço físico. Então ele é o que sai ali, né, com uma grande potência. Tendo se reestruturado, né, em comparação à Europa, vai emprestar dinheiro para os europeus, né, através da doutrina Truman, que vocês já aprenderam, né, o presidente dos Estados Unidos, e ele cria dentro da doutrina Truman lá o plano Marshall. E esse plano Marshall serve para emprestar capital para esses países, para que eles possam promover ali o seu desenvolvimento, né, econômico, político e social novamente. Tá? Por isso que ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já assumem a hegemonia mundial. A Conferência de Bretton Woods de 44 já serve para isso, né? É uma garantia de que ao final da Segunda Guerra, os Estados Unidos ele vai ser a grande potência, tá? E como que a gente sabe disso? Porque nessa conferência de Bretton Woods você tem ali criado o FMI e você tem criado o Banco Mundial, que são os dois bancos que emprestam dinheiro para as nações. Além disso, você tem a grande política do dólar como padrão, né? Padrão ouro. É a moeda que agora vai circular no mundo todo. Então, toda vez que você compra um produto, você importa, você paga em dólar. Toda vez que você vende, você exporta, você recebe em dólar. Então, se tornou o padrão mundial essa moeda americana, já também ali caracterizando a grande hegemonia dos Estados Unidos no mundo todo, né? O seu grande poderio econômico, militar e de influência também, tá? Bom, só que pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele entra num outro conflito, como vocês sabem, já conheceram, já ouviram falar também, nossa, né? Na geopolítica do pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos ali uma nova configuração do mundo. Né? Duas potências vencedoras e aliadas da Segunda Guerra Mundial
se distanciam e começam a competir com seus modelos, né, seus modelos econômicos. Tá? De quem que eu estou falando? Estou falando dos Estados Unidos e seus aliados capitalistas, a União Europeia, os países da América Latina, né? São os aliados dos Estados Unidos, os capitalistas, então, e do outro lado quem? Os socialistas, os soviéticos, né? Os vermelhos, o Exército Vermelho do outro lado da cortina de ferro, como Winston Churchill definiu, né, ao final lá da Segunda Guerra Mundial, os países soviéticos, né, ou os países socialistas. Essa é a grande divisão, é o grande choque do pós-Segunda Guerra Mundial. Então fica de 45 até 1991 esse cenário de que uma possível Terceira Guerra Mundial ela poderia acontecer a qualquer momento. Né? Então o receio de que isso fosse acontecer, né? O receio de que haveria ali um novo conflito que mudaria, né, a história do planeta. Tá? De fato, esse novo conflito ele nunca aconteceu. Né? O que nós tivemos foi uma guerra, um conflito indireto, zonas de influências, como vocês bem sabem. Né? Os Estados Unidos participou diretamente também desses conflitos indiretos. As guerras, as corridas, melhor dizendo, corridas bélicas, corridas armamentistas, então, para saber qual a potência que criaria ali a melhor arma daquele período, né? Isso tudo vai endividando os países, tá? Indivíduos soviéticos que não estão preparados para acumular capital. Então, todas as corridas, a corrida bélica, a corrida armamentista, indivíduos dos Estados Unidos endivida, porque ele vai aumentando a sua dívida externa. Mas indivíduos soviéticos que não tinham acúmulo de capital. Era proibido acumular capital no socialismo, então os caras vão se endividando. Depois vem a corrida aeroespacial, né, que começa lá no final da década de 50, 57. Novembro de 57, Sputnik 1 é lançado à órbita. O primeiro satélite fica 6 meses, depois ele cai. Em novembro, em dezembro de 57 é lançado Sputnik 2, já com a cadelinha Laika, que acaba morrendo, e assim vai. Né? Yuri Gagarin em 61, depois em 62 nós temos lá a Nagaloeva, né? a Valentina, a primeira mulher, a cosmonauta também no espaço, e assim vai, a disputa, depois o Homem à Lua na final da década de 60. Bom, isso também vão endividando os países ali, as crises econômicas, sociais dentro dessas nações, até que em 1991 a União Soviética anuncia seu fim porque ela já não aguentava mais. A crise aumentou tanto que a população pediu ali o fim, né, daquele regimento, daquele governo, né, daquele sistema. Tá? Mesmo criando ali dois movimentos, um mais de abertura política e o outro de reestruturação econômica, que foi o Glasnost e a Perestroika, né, do Gorbachev. Mesmo assim a União Soviética ela sucumbiu, não aguentou. Tá? Mas durante esse período tivemos crises, né? Tivemos momentos ali de choque entre capitalismo e socialismo. Tá? Os Estados Unidos ele teve grandes derrotas ao longo desse período. Primeiro, em 49, era um território dominado pelos capitalistas há muito tempo, pelos ingleses. Com o enfraquecimento da Inglaterra, Mao Tse-tung consegue fazer a Revolução Chinesa, né? Revolução Popular da China, e tira de lá os capitalistas, assume o poder e instaura uma ditadura comunista aproximada, né, ou de parceria com a União Soviética em 49. Essa parceria dura até 64, porque os chineses começam a perceber que a União Soviética estava acumulando capital e voltada ali para competir com o capitalismo, então era uma espécie de capitalismo socialista. Então ela se afasta. A China também só muda essa configuração dela de não acumulação de capital, de não liberdade, né? Era muito pior com a morte do Mao Tse-tung em 1974. Né? 74 é o fim ali, a morte dele, e aí quem assume na sequência o Deng Xiaoping, muito mais flexível, né? Depois vem o Xi Jinping também, e até chegar no Xi Jinping, que é esse aí que impulsionou a economia chinesa para ser a segunda maior do planeta. Outra derrota americana, Guerra das Coreias, né, que pega de 50 a 53. Tá? Ali é uma outra derrota dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham um controle, o Japão também, um controle sobre aquela área, só que o norte se rebela contra o sul, né? E aí o norte
tenta anexar o Sul e anexar o Sul ao regime comunista. Os Estados Unidos intervêm naquele conflito, a China apoia o Norte junto com a União Soviética, e aí em 53 é estabelecido o paralelo 38 graus Norte, a divisão do território das Coreias, e o Norte fica sendo comunista, como vocês sabem, fechado, né? O avô do Kim, né? Agora até esqueci o nome, fugiu o nome dele, Kim Jong-un, que assume o poder ali da Coreia do Norte, e aí vai passando, né? E a Coreia é fechada até hoje, não sabe o que acontece lá, porque eles não tem dados do que aconteceu da pandemia lá, porque eles não divulgam. E a Guerra do Vietnã, que essa é a maior crise que os Estados Unidos enfrenta durante o período da Guerra Fria, com toda certeza, porque é uma crise social. A sociedade vê que os Estados Unidos não vai vencer essa guerra e os jovens estão morrendo nesse conflito a campo, né, lá dentro, no Sudeste Asiático. Porque não conheciam o território, não conheciam a geografia do lugar, né, não sabiam quem iriam enfrentar, mandaram as tropas para o Vietnã, achando que iam derrotar os nativos daquela região facilmente, né? Só que os nativos tinham conhecimento da mata, um conhecimento do subsolo, né? Impressionante. E esse conflito que se estendeu por 15 anos, depois desses 15 anos, 75, os Estados Unidos resolve retirar as tropas. Milhares de soldados americanos morreram nesse conflito, contra alguns 1.000 soldadinhos ali do Vietnã, né, que foram os que menos morreram. Com isso, a guerrilha venceu o conflito, tirou do poder o presidente vietnamita, que era aliado ao capitalismo, e o Vietnã passou a ser um país socialista também, né, a partir de 1975, que escancarou a grande derrota americana desse período da Guerra Fria. Apesar de que nenhum filme desse momento, né, nenhum filme americano que retrata o Vietnã mostra os Estados Unidos perdendo essa guerra, né, nenhum. Tá? Que é o patriotismo em primeiro lugar, né? Mas eles perderam esse conflito, né? Crise do capitalismo, crise do socialismo. Nós temos ali década de 80, década de 90, é o grande marco para os Estados Unidos essa crise econômica, social, política, né? O último presidente da União Soviética, eleito em 85, ele tenta reestruturar a União Soviética, cria dois movimentos, né? Duas leis dentro do país, que eu comentei já com vocês, a Glasnost e a Perestroika. Uma é transparência política e a outra é transparência política e liberdade, né, social, então a liberdade de questionar o governo. Esse talvez tenha sido o grande erro dessa ditadura socialista. E o outro movimento é a Perestroika, que é a reestruturação econômica soviética, né? As duas não dão certo e a União Soviética ela acaba deixando de existir em 1991, quando os países começaram a separar, né, desse eixo do bloco soviético, e a Rússia se tornou independente com a primeira eleição a presidente da sua história, levando ao poder o Boris Yeltsin. Depois, na sequência, em 99, assume o Vladimir Putin e é só Putin até hoje. A gente não tem nem outra ali. E a hegemonia do capitalismo, a própria Rússia ex-socialista se torna uma potência capitalista, né? Indústrias. Então, a região nordeste dos Estados Unidos é que concentra ali, né, a Manufacturing Belt, é a região, a indústria da manufatura dos Estados Unidos, né? É o cinturão do aço também, onde nós temos ali as indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, né? E isso fica até a década de 70, porque é quando começa a ficar muito encarecido produzir naquela área. E aí surgem novas regiões industriais dentro dos Estados Unidos. Tá? A Sunbelt, que fica no sul, mais próximo ao México, e aproveita a matéria-prima mexicana e mão de obra mexicana, e o Vale do Silício, que fica a oeste, que é onde tem as grandes empresas tecnológicas americanas, né? Sul e oeste. Tá? E aquilo que era o cinturão da manufatura, com o tempo passa a ser a Rust Belt, né? Ou cinturão da ferrugem. Isso é outro ponto importante para a gente falar de Estados Unidos. As regiões produtivas deles
são divididas em cinturões produtivos. Então, você tem o cinturão da indústria, tem o cinturão da agricultura, tá? Esse mapinha aqui mostra bastante, aí, bem definido, aonde estão localizados esses cinturões, essas atividades industriais, tá? Também tem aqui as atividades agrícolas, os cinturões agrícolas, né, as regiões ali agrícolas produtivas. Então, ó, cinturão do algodão, do leite, do milho, do trigo, fruticultura, né, cinturão da indústria, cinturão da pecuária, tá? Criação de gado. Então, esses são os cinturões aí. Cidades globais, Estados Unidos também apresenta, né, grandes cidades globais, que é onde nós temos os grandes centros financeiros. Os Estados Unidos tem um grande centro financeiro do planeta, já que o dólar é o padrão ouro, esse centro financeiro também existe, né? Wall Street é aquela região ali que engloba os grandes centros financeiros do planeta. É onde movimenta um grande fluxo de capital, multinacionais, né, sede delas, tá? Então, nesses centros financeiros, ó, escritórios de grandes empresas multinacionais e transnacionais. Um outro momento eu explico a diferença entre multinacional e transnacional, né? A não ser que vocês saibam já, aí fica mais tranquilo. Então, centros financeiros: Nova York, Chicago, Detroit, Boston e Washington. Entre esses grandes centros financeiros, nós temos ali uma das regiões mais violentas dos Estados Unidos, que é Detroit, que é uma das regiões onde ela está inserida naquele cinturão ali da manufatura, né, que foi durante o tempo abandonado, porque os novos cinturões foram surgindo, cinturões produtivos. Bolsa de valores, grande setor terciário, né, setor de serviços, finanças, a especulação, né, então por isso setor terciário. Grande mercado consumidor nessa região ali, é a região desenvolvida dos Estados Unidos, as 13 colônias começam naquela região, né, e representa ali e controla boa parte dos fluxos de informações, capitais e mercadorias do mundo todo estão concentrados nessa área, tá? E para a gente fechar, vou fechando com vocês aí, falando do Canadá, que é o outro país que compõe a América Anglo-Saxônica, que os Estados Unidos ele pega boa parte ali do que a gente tem que falar, né, dessa região. Segundo maior país em extensão do mundo, população pequena para tudo isso de território, né? Até porque boa parte dessa população está concentrada na faixa de fronteira com os Estados Unidos, que é onde o clima é mais ameno, porque a parte mais norte do Canadá é muito mais fria, né? É um dos países mais desenvolvidos do mundo, ainda faz parte de uma Commonwealth, né? Ou seja, está ligado à coroa britânica, faz parte do Reino Unido, tem como ali chefe de Estado a rainha, né, do Reino Unido. Ainda no Canadá, assim como Austrália e Nova Zelândia, a mesma coisa, tá? Alta qualidade de vida, que nós definimos como welfare state, que é marcado esse welfare state ali da década de 30 até 70 nos Estados Unidos, né? Território ocupado por nativos, é um dos territórios do mundo que tem a maior quantidade de nativos, é o Canadá, maior até que o nosso território aqui, nos dias de hoje. Então a gente acha que tem muito nativo aqui, lá no Canadá tem muito mais que o nosso país, tá? A Guerra dos 7 Anos ali serviu para dar, né, poder à Inglaterra sobre esse território. A Guerra dos 7 Anos ocorreu entre Inglaterra e França, na Europa. Depois disso, a Inglaterra passou a dominar vários territórios que a França tinha, espalhados pelo planeta, inclusive aqui no Novo Mundo, né? A Inglaterra vai dominar ali os Estados Unidos e vai dominar também o Canadá, com exceção de uma região, né? Quebec ficou ligada às tradições francesas, por isso que Quebec tem hoje, dentro dessa região, um movimento separatista muito forte. O que é o movimento separatista? Aquele que quer se separar de um território que ele não se identifica. Nós temos movimentos separatistas na Europa também, a Catalunha, País Basco é um exemplo de movimento separatista, né? Em 1931 foi assinado um acordo de autonomia. Hoje o Canadá é um território autônomo, porém, né, ainda está ligado à monarquia inglesa, tá? Em 82 estabeleceu-se a independência total em relação ao governo inglês. Tem uma monarquia parlamentarista, ou seja, o Canadá tem parlamento, mas o chefe de Estado ainda é a rainha lá do Reino Unido, a rainha Elizabeth, né, que ainda vive muito bem, com muita saúde,
né, e deve viver mais tempo ainda. Já tem 283 anos e está muito bem. Fechamos aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Sim, não? Eu vi que vocês já estavam colocando o nome na lista, então quem não colocou ainda, coloca um nomezinho aí enquanto eu estou gravando aqui, tá? E aí, quem já colocou, não tiver dúvida, está liberado. Pode ir lá pro intervalo. Fechamos aqui esse América Saxônica parte 1. Aula que vem eu vou trazer a parte 2 para vocês, tá? Para a gente fechar também já na próxima semana. Se tiver dúvida com algum exercício de hoje à tarde, pode também me mandar lá a mensagem que eu respondo vocês. Beleza? Todo mundo colocou o nome na lista aí? Estão liberados. Falou, professor, até mais. Falou, querido. Até segunda que vem. Falou, professor. Falou. Até segunda que vem. Encerra a gravação aqui, deixa eu ver. Tudo de bom.